Olha, nesse sofá aqui, uma tarde, Deus me colocou no sono profundo. De tarde, ontem, eu deitei e aí eu fui levado a um lugar. E esse lugar era todo escuro, era bem escuro. Vai passando, dando like, vai compartilhando o vídeo. Isso vai acontecer. Então eu via um ser no meio da escuridão. Você sabe quando você vê somente só o contorno da face, mas o contorno era branco. E ele tinha um microfone. Aí também arrepia, gente. Estou arrepiadíssimo. E esse ser falava. E não foi só eu que tive essa visão essa semana, hein? Deus está me falando comigo aqui agora. Deus fala comigo, sabia, meus irmãos? Vocês acham que Deus não fala comigo? Muito. Deus está me dizendo que não sou eu que tive essa visão, não. E você vai escrever aí, ó. E tinha um microfone. Então, muitas pessoas acompanhavam, paravam, como se fosse a terra parando, para ver aquele ser falando. E ele falava, e ele encarnava pessoas que já morreram. O primeiro que ele incorporou, né? O espírito ali falando, foi aquele Hugo Chávez não, aquele de Cuba que morreu, aquele militante. Ele entrou ali e começou a falar. Começou a falar, eu não sei, eu esqueci o nome dele, né? E aquele ser, só o contorno branco e uma voz muito grossa, né? Muito grossa. E essa voz falando com muita gente na escuridão. Então vinha o espírito da morte, das pessoas que morreram, falar ali. Como se... Isso, é Hugo Chávez, isso mesmo. É Hugo Chávez. Não é Hugo Chávez, não. De Cuba. É um outro militante. Fidel Castro. Fidel Castro foi o primeiro. Fidel Castro, ele chegou e começou a falar como um ditador. Isso, Jorge Robert. Ele começou a falar como um ditador ali. Aquele espírito e aquela multidão fixada ali, que ele estava morto. Ele saiu de lá, o espírito dele saiu para falar com as pessoas. Como se fosse um ditador. Perfeito. Dali, começou a aparecer pessoas mortas que já morreram, materializadas, que você podia tocar. É como se fosse pegar a pessoa que morreu e põe ela na sua frente. Então, depois que aquele ditador falou, começou um portal se abrir, onde os espíritos de mortos começaram a aparecer de forma muito não sutil, como falar, uma forma muito agressiva, porque não foi aparição somente em um lugar, foi aparição em vários lugares. E aí eu comecei a não entender aquela visão, e aí Deus me levou para entender uma menina, que era minha vizinha, chamada Laninha. O apelido era Laninha. Ela morreu queimada, ela ficou até pequenininha quando morreu queimada no barraco dela. E aí, ela apareceu para mim. Eu falei, mas como assim, senhor? Essa mulher morreu queimada, como o corpo dela tá todo bonito assim de novo? Deus começou a entender. Eu comecei a entender a visão. O diabo vai enganar tanta gente, mas tanta gente nesses últimos dias. Calma, acabou não. Aparições de fantasmas, de espírito na sua casa. Não estou profetizando isso para sua vida, não. Porque tem que acontecer. Você vai ver seu avô que morreu. Você vai ver a sua mãe que morreu. Espíritos e muitos espíritos estão abrindo hoje o portal do inferno para enganar pessoas. Aparição de espíritos de pessoas que já se foram. Vai vir como faixa de luz. Por isso que o contorno daquele cara era todo branco, mas tudo era tudo escuro, o rosto dele era negro. Certo? Então, você vai sentir, e para provar que é Deus falando comigo, você não sentiu na sua casa arrepio, né? Agora você está sentindo arrepio, não tá? Isso são eles chegando. Quando você se arrepiar, é porque ele passou perto de você. Espíritos de pessoas que morreram,
espíritos imundos invadirão as casas. Escuta o que eu estou falando. Olha lá, senti agora, Felipe Santos. Vai ser uma batalha nas casas de uma forma muito agressiva. O inferno está dando o máximo de estratégia para destruir pessoas, para tirar a paz de pessoas. Olha, assim que tocar em mim, Fernando Oliveira. Então, é muito sério o que eu estou falando. E pessoas que morreram vão aparecer para vocês. Quando aparecerem, vocês falam: o sangue de Jesus tem poder. Eu não aceito nessa visão. Eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória. Outra coisa. Depois dessa visão, Deus me levou na Cidade Santa. Eu encontrei uma irmã, certo? Essa irmã usava óculos, um sonho. E ela falou: pastor Júlio, eu tive um sonho com a Nova Jerusalém. E ali, realmente, como se fosse coisa real, eu e ela adormecemos. Fomos levados até a Cidade Santa. Quando chegamos na Cidade Santa, sobre maneira muito, muito tremenda, chegando o dia do arrebatamento. Mas antes do arrebatamento, muitos serão enganados. É como se fosse muitas pessoas esperando o anticristo para depois haver o arrebatamento. Então, antes do arrebatamento vai acontecer coisas que vai enganar muita gente. Pastores falsos, com magia dentro da igreja, como se fosse para Jesus. Paulo repreendeu. Então, pastores com hipnose, mentindo para todos vocês. E eles não conseguem falar sobre o caminho do céu e da santificação. Então, acorde enquanto é tempo. Então, acordem, porque realmente o fim se aproxima. E esses espíritos estão atuantes já. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. E tá aí as visões do Senhor. Compartilha esse vídeo, tá? E que Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor, Deus abençoe. E é isso que eu tenho que falar. Amém.